Salve, salve galera, dando continuidade aí na implementação dos nossos testes unitários, porque na aula passada a gente havia apenas criado um teste fictício só para validar se a configuração do Jest estava ok, e agora a gente vai implementar alguns testes que de fato fazem sentido para a nossa aplicação, beleza? Vamos começar pelo módulo de usuário, onde a gente vai implementar algumas regras de negócio na service e aplicar os testes para garantir que não quebre nossa aplicação caso tenha alguma alteração futuramente, e também para validar nossa regra de negócio, beleza? Para o módulo de usuário, o que eu vejo que a gente consegue fazer por enquanto é validar se os campos se está vindo todos os dados necessários para nossa aplicação, que no caso é só o username e o password. E também eu acho que a gente pode validar se a senha está em um padrão que a gente pode definir aqui também, né? Se tem pelo menos 8 caracteres, se tem letra maiúscula, essas coisas. Vamos começar com o mais simples, que é a validação dos campos obrigatórios. Então eu vou criar uma função aqui, const, vamos lá, validate required fields. Beleza? O que a gente vai receber aqui? A gente vai ter que receber o objeto, que é o corpo da requisição, que a gente chamou de user, e a gente vai validar se todos os campos estão preenchidos. Vou usar uma técnica aqui para que a gente consiga validar todos os atributos de um objeto, mesmo que ele seja grande, né? Em vez de a gente ficar acessando um por um. Eu vou colocar aqui o object.keys, que é uma função do JavaScript que vai fazer um spread do nosso objeto. Vou iterar por esse, porque ele vai gerar um array para a gente com todas as propriedades do objeto. Então eu vou iterar por esse array. Vamos ver aqui. E vou verificar se está preenchido e se existe a propriedade e se está preenchido. Então eu vou validar o seguinte, vou fazer um if aqui, user.item, ou seja, se não for undefined, né, e se user.item for vazio, o que eu vou fazer? Vamos criar uma lógica aqui temporária, porque a gente está trabalhando com exceções, né? Mas nesse caso aqui eu vou trabalhar com uma função que retorna um boolean. Então eu vou criar uma variável chamada isValid. Vou iniciar com true, porque a princípio está ok, né? E se não tiver ok, a gente seta ela para false, beleza? E aqui no final eu retorno isValid. Bacana. Aí depois depois a gente vai usar essa função aqui, ó. Antes de fazer a inclusão, a gente vai usar a função aqui para validar, né? Mas por enquanto vamos testar a nossa função. Eu vou exportar ela aqui. Beleza? Show de bola. Aí agora na nossa classe de teste a gente vai fazer o seguinte, a gente vai importar a service. Então eu vou dar asterístico as user service. Estou importando aqui o módulo de usuário, ou a service de usuário, todas as funções que ela tem. Então vamos lá, beleza? E aqui a gente já vai conhecer o que é o mock, né? O mock nada mais deixa eu criar aqui, eu já explico já. Então eu vou criar uma variável aqui, ó, vou chamá-la de mock user data. Aí eu vou fazer o que? Vou ter username, 2 pontos,
Michael password 2.123. O que acontece? Esse dado aqui, se nossa API estivesse rodando e alguém chamasse a API para criar um usuário, ele ia ter que passar uma informação, né? E essa chamada ela poderia vir de uma outra API ou de um sistema front-end. Legal? Só que nos nossos testes a gente não pode ficar dependente de aplicações externas, né? Uma boa prática aí, se a gente pegar aí até no livro Clean Code, né, que eu li, é que nossos testes eles têm que ser rápidos, independentes e rodar em qualquer ambiente, porque senão a gente dificultaria a execução dos nossos testes. Então, se eu tivesse que de alguma forma esperar alguém mandar pra gente, a gente ia ficar bloqueado aqui, certo? Pelo menos para os testes unitários. Mais para frente a gente vai ver que em outros testes a gente de fato pega uma API e faz a chamada real, né? Mas nos testes unitários eles têm que rodar independente de ambiente, beleza? Então, como a gente não vai ter essa aplicação externa aqui que vai chamar a nossa API e vai passar os dados, a gente faz o que chamamos de mock. A gente deixa os dados hardcore aqui na aplicação. Então é como se a gente simulasse alguma coisa externa está chamando a nossa API, beleza? Então isso é o mock. Legal? Show de bola. Aqui então eu vou fazer o seguinte, eu vou chamar a função que a gente quer validar, que fica em user service.validation, e eu vou passar aqui o nosso mock aqui, ó. Essa é a primeira forma que a gente pode trabalhar com mock, beleza? E como eu estou passando aqui o objeto certinho, que eu tô passando o username, o password, passando aqui o meu as informações preenchidas, eu espero que essa função retorne true, porque eu estou passando os dados correto. Esse é meu primeiro teste. Então eu vou colocar uma descrição aqui que diz o que eu quero validar. Então eu vou colocar aqui, ó, use is valid. A descrição ela tem que ser bem clara para que a gente consiga executar os testes e ler o que está acontecendo, né? Bater o olho e ver o que falhou, né? Use is valid, né? Eu quero que seja true, beleza? Então eu vou aqui, esse é o primeiro teste. Eu vou rodar aqui npm teste, vamos ver o que vai acontecer. Falhou aqui. Import as user server from cannot use import statement outside a módulo just runtime build index. Galera, eu esqueci de um detalhe aqui, mas foi bom que aconteceu esse erro porque a gente já veio junto. A gente está usando o módulo ES6, que é o módulo padrão de módulo do ECMAScript 6, beleza? E nas versões pelo menos da 14 para cima, a gente não precisa trabalhar com o que a gente chama de transpiler, por exemplo, que é o Babel, para interpretar, para converter o nosso código aí e ele ficar compatível com as versões anteriores, né? Com o Node 14 a gente não precisa usar esse transpiler, a gente só configura um package.json aqui e fala que a gente está usando vamos ver aqui ó, o type modules, beleza? Aí ele já entende, aí a gente não precisa nem utilizar essa extensão MJS e nem utilizar um transpiler para converter o nosso código, beleza? Só que o Jest ele ainda não está compatível por padrão com o módulo ECMAScript 6, então a gente precisaria utilizar um transpiler como Babel ou fazer um esqueminha aqui, uma configuração e utilizar o Jest com uma versão de teste, tá? Com a versão de teste ainda. Eu vou optar por essa opção porque eu não quero utilizar um transpiler e acredito que logo o Jest já vai estar dando suporte ao módulo do ECMAScript 6, beleza? Então o que a gente precisa fazer? Aqui no jest.config a gente vai ter que alterar algumas configurações aqui. A primeira dela, deixa eu pegar aqui.
Acho que é o transformer, se eu não me engano. Deixa eu só achar aqui. Deixa eu digitar. Tá bem aqui na minha cara e eu não tinha visto. A gente tem que deixar assim, ó. Que não vai fazer nenhuma transformação. Outro ponto que a gente precisa mudar é outro atributo, é o environment. Vamos ver. Environment. Que é esse cara aqui, ó. A gente tem que descomentar esse cara também. Beleza. E no nosso package.json a gente tem que falar que nós estamos usando o Jest na versão experimental, porque ele não está compatível ainda com o módulo ES. Beleza? A gente precisa fazer o seguinte. Eu tenho anotado aqui, eu vou copiar e vou colar. E aqui no nosso script teste, cadê? Aqui, ó. Na verdade, aqui, ó. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai falar que a gente quer usar o Jest na versão experimental do ES módulo, beleza? Então, isso eu acho que é para funcionar. Vamos rodar aqui. Espero que funcione. Aí, ó, show de bola. Funcionou e o nosso teste passou. Porque nosso campo aqui, nosso mock, a gente passou um objeto válido e ele passou pela nossa função. Show de bola, já fizemos uma primeira regra de negócio aí. Vamos fazer um outro cenário no qual a gente passa um objeto inválido, né? Use is not ficou aqui, ó, is not valid. E eu vou passar um outro mock aqui, ó, que é mock use valid. E aqui eu vou criar mock use invalid, beleza? Então esse aqui eu uso esse cara aqui, beleza? E aqui eu uso esse cara. Porém, nesse teste eu quero que ele retorne seja false, porque eu vou passar um objeto inválido. Aí a gente já consegue verificar se a nossa lógica está correta. Olha a importância dos testes. Vou vir aqui, vou limpar e vou rodar. Aí já não deu certo porque vamos ver os dois testes passaram. Olha, ele tem falando aqui um switch teste, que é um arquivo de teste que a gente tem, que é o describe, beleza? E dois testes que a gente tem, um aqui e o outro aqui. Porém, o primeiro ele passou, certo? E deveria passar mesmo, o segundo ele não passou. A gente vai ter que olhar a lógica da nossa função. Uma forma que a gente pode fazer é o seguinte: a gente vai fazer aqui, ó. Vamos aqui, vamos pegar o modo debug. É bom que a gente já aprende esse esquema aqui do debug do JavaScript aqui, ó. JavaScript debug terminal. Vou vir aqui, eu abri um terminal em modo debug. Vou vir aqui na nossa função, colocar um breakpoint aqui, e a hora que eu rodar o npm teste aqui é para ele rodar a nossa aplicação em modo debug. Vamos ver se vai dar certo. Ó, que daorinha. Beleza? Então eu comecei aqui como true. Vamos ver o que veio para o objeto aqui. Tá, é o primeiro teste, né? Então o objeto veio preenchido. Ele vai passar aqui. Ele não fez o for each. Ele não entrou aqui no nosso for each. Então talvez seja esse o problema. Vamos lá. Ó. Aí passou. Vamos dar um play aqui. Caiu aqui de novo porque é o segundo teste. Mas ele está passando direto aqui no nosso for each. Object.keys. Eu passo user.forEach. Vamos ver se vai colocar um breakpoint aqui dentro e dar um play. Na verdade ele está entrando aqui. Vamos ver o que aconteceu.
username, username, vamos ver aqui que ele tá aqui, ó, que a gente pode verificar. Vamos ver. Deu is. Já entendi. Ó, ele deu is valid. Beleza, então nossa lógica funcionou. Ele citou como false. Mas aí na segunda interação, ele vai lá e seta como false também, porque ele não passou, tá certo? Vamos ver aqui. E retornou false. Entendi. Vamos ver. Aparentemente a nossa função, a lógica funcionou. Vamos voltar aqui para o teste e ver o que tem de errado aqui. Vamos ver aqui. Vamos de novo aqui. Vou voltar aqui de novo. Vou até tirar esse breakpoint daqui. E vamos dar o play. Tá. Expect false to be false. Galera. Tá certo. Tem que passar mesmo, porque acontece. Olha eu me confundindo. Eu falei que esse teste aqui, eu espero que ele retorne falso. Porque nossa lógica da nossa função, quando a gente passa um objeto inválido, ele vai retornar falso. Então tá certo. Então o nosso teste passou. Beleza? Agora, se por um acaso eu passasse um valor aqui, ó. Eu não passasse nenhum valor e aqui retornasse true, vamos alterar a lógica aqui, ó. Nossa aplicação, vamos retornar sempre true. Vamos supor que alguém vai lá e mexe aqui, altera aqui nossa função e erra a lógica, o usuário passa as informações erradas, faltando, e nossa função mesmo assim retorna true, né? Aí o nosso teste vai falhar. Vamos ver. Vou voltar no terminal normal aqui, né? Agora eu não quero. No final... Ó, tá vendo? Aí ele falhou o teste. Por quê? Porque nesse cenário aqui, ele deveria retornar nulo. Retornar false. E ele retornou true. Se a gente pegar aqui, ó, expect false. Estou esperando false, ele retornou true. Não era para retornar true nesse momento aqui, nesse cenário aqui, beleza? Então funcionou aqui os nossos dois testes. E bora pro próximo. O que a gente pode fazer? Bom, eu acho que para o vídeo não ficar muito longo, essa aula eu vou parar com esses dois testes e na próxima aula a gente vai implementar mais uma regra de negócio para fazer outro teste. Beleza? Então, até a próxima aula.